Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós faremos uma revisão sobre o conteúdo da avaliação do quarto período de Matemática 1. Nós vamos iniciar nossa revisão aí com estudo e análise dos gráficos que nós estudamos aí, gráfico de linhas, gráficos de barras, gráfico de setor. E além desses tipos de gráfico, também a interpretação, análise dos dados apresentados. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: o gráfico mostra a evolução das vendas de dois produtos A e B nos 6 bimestres de 2014, né? Nós temos aqui um gráfico de linha, onde o produto A está sendo representado pela linha preta e o produto B pela linha vermelha. Na horizontal nós temos os meses, os bimestres, e na vertical a quantidade de vendas em 1000 unidades. Né? Observem que o gráfico de linha ele nos proporciona observar os meses em que houve um aumento, uma diminuição ou até uma constante na venda dos produtos. Né? Quando há um aumento, a linha está inclinada para cima. Quando há uma constante, uma não variação, a linha permanece horizontal. E quando a linha se inclina para baixo, quer dizer que houve uma diminuição do número de vendas do produto. Tá? Item A. Quantas unidades do produto B foram vendidas em julho e agosto? A linha do produto B é vermelha. O mês de julho e agosto está aqui. Então, nós vamos seguir até encontrar a linha vermelha. O número de produtos vendidos foram de 40.000 unidades. No item B, em que bimestre a venda do produto A foi de 20.000 unidades? O produto A está representado pela linha escura. 20.000 unidades se encontra aqui. Então, a gente vai acompanhar até encontrar a linha escura, bem aqui. No último bimestre do ano, né, em novembro e dezembro. No item C, qual a quantidade de vendas mais baixas do produto B? Se a gente observar a linha vermelha, o ponto mais abaixo, né, é exatamente no primeiro bimestre, o que corresponde a 10.000 unidades. E no item D, é correto afirmar que as quantidades de venda do produto B foi crescente ao longo de todo o ano? Se nós observarmos aqui a linha do produto B, que é a linha vermelha, né? Se ela tivesse sido crescente durante todo o ano, ela estaria sempre inclinada para cima. Mas a gente observa aqui, ó, que no primeiro para o segundo bimestre realmente houve um aumento, do segundo para o terceiro já não houve, foi constante as vendas. E para tornar falso o nosso item, né? De setembro, outubro a novembro e dezembro houve uma queda. Então, o nosso item que diz que foi crescente ao longo de todo o ano é falso. Ok? Segunda questão. Um terreno foi dividido em 4 partes, de modo que 25% são para a construção da casa, 50% para o pomar, 20% para a horta e o restante para o jardim. A representação gráfica que corresponde a essa divisão é... Lembra que 25% é quando a gente pega o inteiro, 100%, e divide em 4 partes iguais. Cada parte corresponde a 25%. Então, 25% são para a construção da casa. Se a gente observar, no item A casa corresponde a 25%. E no item D,
a casa também corresponde a 25%. 50%, ou seja, metade para o pomar. O item A já está errado, porque o item A aqui é 25%, né? Já no item D, metade do gráfico está aqui apontando a área do pomar. 20% para a horta, 20% um pouquinho menos que 25%, e o restante para o jardim. Então, o gráfico aí que expressa todos esses dados, né, é o gráfico do item D. É o gráfico de setor do item D. Vamos à próxima questão. As ex-alunas de uma escola se encontraram em uma festa comemorativa dos 10 anos de formatura do ensino médio. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das ex-alunas de acordo com a quantidade de filhos é mostrada no gráfico a seguir. O nosso gráfico nos informa a quantidade de filhos na horizontal e o número de ex-alunas na vertical, né? 2 ex-alunas tiveram 3 filhos e 2 ex-alunas também tiveram 4 filhos ou mais. 4 ex-alunas, 2 filhos. 6 ex-alunas não tiveram filhos e 8 ex-alunas tiveram um filho. De acordo com o gráfico, responda: quantas ex-alunas participaram do encontro? Né? Para calcular a quantidade de ex-alunas, basta a gente fazer o somatório aqui na vertical, número de ex-alunas. Só tenham o seguinte cuidado: o número 2 ele se repete 2 vezes, né? Porque nós temos 2 ex-alunas com 3 filhos e 2 ex-alunas com 4 filhos ou mais, tá ok? Então, 8 mais 6 dá 14. 14 mais 4 dá 18. 18 mais 4, porque o 2 se repete 2 vezes, dá 22. Então, nós temos 22 ex-alunas participantes do encontro. Quantas delas têm apenas um filho? Aí fica fácil de observar, né, turma? Você vai lá no gráfico. Com um filho, nós temos 8 ex-alunas. O número de ex-alunas sem filhos representa quantos por cento do total de ex-alunas que participaram da reunião? Nós já sabemos aí que participaram da reunião 22 ex-alunas, né? O número de ex-alunas sem filhos são 6. Então, para calcular a porcentagem, vocês vão dividir 6 por 22. É uma divisão simples, né? Vocês vão achar o número decimal aí, se não me engano, 0,27, aproximadamente. Isso corresponde a 27%, aproximadamente, tá? Vamos à próxima questão. Uma livraria vendeu a seguinte quantidade de livros de literatura durante certa semana: na segunda-feira 13, na terça 23, na quarta 22, na quinta 27, na sexta 22, no sábado 25 livros. Qual foi a média diária de livros vendidas durante essa semana? Para calcular a média, nós vamos somar todas as quantidades vendidas e dividir por 6, que no caso nós temos trabalhando aí com 6 dias da semana, né? Então observe aí o seguinte: a média é a soma da quantidade de livros vendidas, 13 mais 23 mais 22 mais 27 mais 22 mais 25, dividido por 6. Somando todos esses valores, nós encontramos 132. 132 dividido por 6 dá 22. Então, em média, nessa semana aí, foram vendidos 22 livros. Em um torneio de basquete, uma equipe marcou 104 pontos
96 pontos, 117 pontos, 103 pontos nas 4 partidas que disputou na primeira fase. Qual a média de pontos que essa equipe marcou nessa fase do torneio? Para calcular a média de pontos, nós vamos somar as 4 quantidades de pontos marcadas e vamos dividir por 4. Né? 104 mais 96 dá 200, 317 mais 103, 420. 420 dividido por 4 dá 105 pontos, né? Na verdade. Então, nesse torneio de basquete, nas 4 partidas, a média de pontos foram de 105. Karina comprou 3 canetas por R$20 cada uma e 2 canetas por R$15 cada uma. Quanto ela pagou em média por caneta? Bom, para saber disso, nós vamos fazer o seguinte. Ela comprou 3 canetas por R$20, então 3 vezes 20. Mais 2 canetas por R$15, 2 vezes 15. Total de canetas foram 5. Nós chamamos esse tipo de média ponderada, né? Nós temos aqui os pesos, ó. 3 canetas de 20, 2 canetas de 15. Nós somamos e dividimos pela soma dos pesos, tá? 60 mais 30 dá 90, dividido por 5 dá 18. Então, em média, cada caneta custou R$18. Na próxima atividade, encontre a média de altura de uma equipe de basquete, sabendo que as alturas dos jogadores são 1,98, 2,2, 2,8, 1,92, 1,95. Fazendo aqui a soma das alturas, 1,98 mais 2,2 mais 2,8 mais 1,92 mais 1,95, vamos dividir essa soma exatamente pela quantidade, né, de pessoas, que são 5. Somando tudo, nós temos 9,95 dividido por 5. 9,95 dividido por 5 dá 1,99. Então, em média, a altura dos jogadores desse time é de 1,99 m. Observe o gráfico a seguir com a massa de alguns objetos e dê a massa média desses objetos. Analisando o nosso gráfico aqui, nós temos o seguinte. Nós temos um objeto com 6 kg. Nós temos 2 objetos com 3 kg. E nós temos 3 objetos com 4 kg. Né? Nós vamos calcular aí uma média ponderada, nesse caso. Tá? 2 objetos com 3 kg, 2 vezes 3, mais 3 objetos com 4 kg, mais um objeto com 6 kg. Tudo dividido por 6, que é a soma dos pesos, no caso. 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 4 dá 12, 1 vezes 6 dá 6. 18 mais 6 dá 24, dividido por 6 dá 4 kg. Então, a massa média, né, dos objetos que nós temos aí é de 4 kg. Nós temos uma questão aqui, turma, falando sobre moda, média e mediana, tá? Conteúdo nosso aí da avaliação. Resolvi colocar tudo isso aí em uma questão só, tá? Nós vamos calcular nessa ordem, respectivamente, o valor da moda, média e mediana, tá bom? Num conjunto de dados, nós chamamos de moda o valor que mais se repete, o valor que aparece mais, tá? No caso, nesse conjunto de dados aqui, observe que o número que aparece mais é o 236. Ele aparece 2 vezes, tá bom? Se eu tiver um número que apareça, aliás, 2 números que apareçam a mesma quantidade de vezes, por exemplo, se o 133 aparecesse de novo 2 vezes, né? Nós teríamos aqui um conjunto de dados bimodal. Ele teria 2 modas, que seria o 136 e o 236.
236, tá? 133 e 236. Então, a moda nesse caso é 236. Vamos calcular agora a média. Para determinar a média, nós vamos somar todos os valores e o resultado dividir pela quantidade. São 10 valores, então vamos somar os 10 e dividir por 10. Somando tudo, nós teremos 3.611 dividido por 10. 3.611 dividido por 10 dá 361,1. Essa é a nossa média. Para calcular a mediana, antes de sair calculando a mediana, aliás, o que é a mediana, né? A mediana é o termo central do número de dados, do conjunto de dados que nós temos aí, tá bom? Mas antes de determinar o termo central, primeiro nós temos que organizar o conjunto de dados. Deixar esse conjunto de dados na ordem crescente ou decrescente, tá? Nesse caso eu escolhi deixar na ordem crescente. 133, 236, 236, 244, 299, 325, 328, 385, 425, 1000. Tá? O nosso conjunto de dados tem 10 valores, certo? Quando o número de dados, o número de elementos do conjunto de dados é par, significa dizer que nós vamos ter dois termos centrais. Como é que eu acho esses termos centrais? A dica que eu dou para vocês é a seguinte: como são 10 valores, 10 dividido por 2 dá 5. E aí você adiciona mais um. 5 mais 1 dá 6. Então é o quinto e o sexto termo da sequência. Esses são os termos centrais. Vou destacar os dois aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que eu fico aqui com 4 à esquerda e 4 à direita, né? Então, realmente, esses dois são os termos centrais, tá bom? Para calcular a mediana, nesse caso, se fosse só um termo, se a quantidade de valores fosse ímpar, eu teria apenas um termo central. Esse seria a mediana. Como são dois termos, eu preciso determinar a média aritmética simples desses dois valores para calcular a mediana. Ou seja, 299 mais 325 dividido por 2. 299 mais 325 dá 624. 624 dividido por 2 dá 312. Tá? Então, a moda 236, a média 361,1 e a mediana 312. Item correto é o item A. Então, turma, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês estudem bastante aí para a prova de vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro.